Agora nós vamos ver a média aritmética para dados agrupados. São aqueles dados que estão organizados numa distribuição de frequência. Então, quando os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequência, usaremos a média aritmética dos valores. Então, nós pegamos os valores x1, x2, x3 até xn, que compõem uma determinada variável em estudo, e eles são ponderados pelas respectivas frequências absolutas. Então, essas frequências vão estar disponíveis na tabela de distribuição de frequência. Então, nós vamos pegar o x1 multiplicar por f1, mais x2 multiplicado por f2, mais x3 multiplicado por f3, mais o xn multiplicado pela frequência fn. Então, nós podemos resumir essa fórmula da média aritmética para dados agrupados como o somatório do produto de cada xi multiplicado por cada fi. O i refere-se à ordem ou à classe que faz parte ali naquela distribuição de frequência. E isso nós vamos dividir por n. N é o número de elementos, ou melhor dizendo, é o somatório da frequência que está na tabela de distribuição de frequência. Nós temos um exemplo aqui da variável discreta. O exemplo para determinar a média da distribuição. O que é uma variável discreta? Nós só lembrando um pouquinho que nós já vimos, quando os dados não possuem uma dispersão de muitos valores, tá? Não são compostos por valores em grande quantidade, nós podemos organizar uma única coluna sem intervalos. Então, nós temos uma coluna aqui que representa essa variável xi, que é uma variável discreta, tá? Então, ela é organizada dessa forma aqui, não há intervalos de classe, tá ok? Então, e aqui nós temos a frequência de cada uma das classes i, tá? Então, xi, por exemplo, o xi aqui é igual a o x1, ele vale 1. O x2, ele vale 2 aqui, ó. O x3 vale 3, o x4 vale 4. Esse i é a linha que se refere cada um dos dados que estão alocados nessa tabela aqui, tá? Então, primeira linha, a primeira classe, então a classe 1. Segunda linha, segunda classe, classe 2. E assim, mesma coisa se procede com as frequências. Aqui nós temos o somatório da frequência, tá? De início, os dados que nós temos são esses que estão aqui, né, em amarelo. São aqui discriminados em cor amarela, tá ok? Então, essas duas colunas sempre vão ser disponibilizadas para nós fazermos os cálculos. Então, no enunciado, o exercício traz apenas essas duas colunas aqui em amarelo. Então, nós vamos, para proceder ao exercício, nós vamos ter que fazer a multiplicação de cada xi pelo respectivo fi. Então, por exemplo, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 1, 4. E assim nós vamos fazer o somatório do xi e fi, que é esse elemento aqui, ó, o primeiro que está no numerador da fração aqui, para cálculo da média, tá ok? É o xi e fi. Então, esse valor vai substituir o numerador, 26. O n refere à somatória do fi. Então, o somatório de cada um das frequências de cada uma dessas classes vai dar 10. Então, nós vamos dividir por 10. E assim nós obtemos a média aritmética para esse conjunto de dados. No caso aqui, ainda são dados grupados. E a variável é discreta. Então, média desses dados é igual a 2,6.